Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Fara Monteiro e esse é o podcast do Repórter Record Investigação. Hoje nós vamos falar sobre dados alarmantes divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Segundo um estudo científico, o mundo já tem mais de 1 bilhão de pessoas obesas. A própria entidade classifica a doença como uma pandemia contínua. No Brasil, esses números são ainda mais alarmantes. Mais de 60% da população lida com sobrepeso e obesidade. Entre crianças de 0 a 5 anos, o percentual de obesidade registrado no país é o triplo da média mundial. E para falar sobre esse grave problema de saúde pública, o repórter Record Investigação conheceu a história de 4 brasileiros de idades e realidades distintas, que precisam emagrecer para continuarem vivos. Comigo aqui no estúdio está a repórter Mariane Salerno, que trabalhou nesta edição do programa. Oi, Mariane, tudo bem? Obrigada, Sara, um prazer. Mariane, a gente conheceu histórias diferentes e percebeu que a obesidade pode ter causas distintas, não é? Quais são as mais comuns, pelo que você acompanhou? Sim, a gente ouviu os especialistas que falam que é uma doença multifatorial. Várias coisas podem causá-la, né? Então, pode ser um problema genético, endócrino, hormonal, facilidade para ganhar peso, uma predisposição à doença. Mas tudo isso afeta a relação com a comida. Com certeza. O que dá o sobrepeso é comer, e comer muito, de forma descontrolada, irregular. Então, o peso vem da comida e esses fatores alteram essa relação, né? Agora, praticamente todos os nossos entrevistados tinham uma questão psicológica. Isso que eu ia perguntar, a questão da cabeça, né? Às vezes você nem tá com fome, mas tá acostumado, tá viciado a comer e come qualquer coisa. Como é que funciona essa questão psicológica no resultado do peso da pessoa? Especialmente traumas. Os superobesos, né, como falam os que têm um sobrepeso muito grande, eles sofreram em algum momento um trauma grave. Então, por exemplo, o Claudinei, que é um dos personagens, perdeu a mãe. E a partir daí ele já tinha sobrepeso, mas a partir daí ele teve um ganho muito, muito rápido e muito volumoso. O Davi, que é um dos meninos que eu entrevistei, o pai dele sofreu um acidente. Então, a partir daí ele perdeu a companhia do pai, ele deixou de fazer atividades com o pai, claro, sofreu um trauma psicológico muito forte e passou também a ter um descontrole da alimentação. Então, esses problemas psicológicos se tornam gatilhos, né? Que pioram a situação. Eles não causam, né? Exclusivamente, mas eles pioram, agravam muito a doença. E eu imagino que seja difícil, né, Mariane? Porque às vezes você sofre um trauma desse e começa a comer e não vai percebendo, não tem a dimensão de onde vai chegar com aquilo e de repente quando a pessoa quer fazer um tratamento psicológico ou outro tipo de tratamento orgânico, pode ser tarde. Ela encontra na comida um refúgio, né? Me parece assim, né? Pelo que a gente percebeu, a comida ela vira uma bengala psicológica e onde ela vai afogando ali as mágoas dela e vira uma companhia, essa pessoa vai se isolando do mundo e a obesidade tem muito a ver com o tempo que você falou, porque ela é progressiva. Então, a passagem do tempo piora muito a doença, vai se agravando muito e de repente a pessoa se vê muito distante da solução. Agora, Mariane, a cirurgia bariátrica é vista por muitos como a grande solução contra a doença. Como é o acesso a esse procedimento, a cirurgia bariátrica, para a população em geral? Sim, ela parece uma solução, pelo que a gente ouviu, mais rápida, né? Porque em pouco tempo a pessoa já consegue ganhar bastante peso e tal, porque a gente falou, né? Tem uma questão com o tempo importante. Mas o acesso é muito difícil, né? Cada município, por exemplo, tem a sua gestão da fila, alguns fazem, nem todos fazem, né? Não é tão simples assim. Fora que você tem que ser elegível para uma cirurgia, né? Você tem que estar bem de saúde de alguma forma para fazer, né? E quando a gente fala de obesidade, você tem muitas doenças associadas, né? O último dado que foi publicado, que é de 2022, 75 mil pessoas fizeram a cirurgia bariátrica. 65 mil dessas particular. Então, assim, quase 100% não foi na rede pública. E qual o motivo disso? É falta de vaga na rede pública, falta de rapidez no processo? Por que as pessoas fizeram mais cirurgias bariátricas na rede privada? Eu acho que tem tudo isso que você falou. Parece que a dificuldade dos pacientes é conseguir primeiro estar apto a fazer a cirurgia e uma vez que eles estão, ou tem a fila ou não faz no município que ele mora. Outros municípios nem sempre aceitam munícipes
munícipes de fora, né? Então, ou não munícipes, né? Então, há uma série... E a gestão mesmo, né? Cada sistema é gerido de uma forma. Então, fica muito complicado para a pessoa conseguir passar por esse processo, que é um processo longo. Você não chega e faz a cirurgia no dia seguinte, né? Exato. Então, ele é um processo longo e as pessoas vão desistindo até meio no caminho, sabe? Agora, Mariane, uma coisa assim que me deixa muito assustado é porque essa questão da obesidade, do sobrepeso, às vezes atinge também crianças, né? E no caso de crianças e adolescentes, a qualidade do alimento também contribui para esse ganho de peso? Muito. Os adolescentes são os que mais consomem ultraprocessados, né? E ultraprocessado, Fara, nem é comida. Exato. Né? Se você pegar o rótulo de um ultraprocessado, você não consegue encontrar um alimento ali. Uma salsicha, alguma coisa nesse sentido. Parece que é outra língua, assim, né? Você não encontra nenhum alimento que você conheça. Então, não tem nutriente, não tem nada. E como eles comem muito, porque também é muito... É uma explosão de sabores, né? Tem muito componente químico ali que torna aquele alimento, né? Você pode chamar de alimento, aquele produto muito atraente e que você consome de forma compulsiva. Os adolescentes também comem muito, pelo que a gente viu e pelo que os especialistas falaram, vendo o celular, jogando videogame. Eles não se dão conta do que estão comendo, de quanto já comeram e vão comendo dessa forma compulsiva. Ainda mais essa geração, né? Que perde bastante, fica muito tempo com tela de celular, de videogame e comendo essas coisas, pouca atividade física. Eu acho que isso talvez contribua, né, para a gravidade dessa Elas situação. Estão associadas, né? Porque é muito tempo de tela e, além disso, ainda vão se alimentando mal. Não é que eles estão comendo uma fruta jogando, né? Eles estão comendo salgadinho, estão comendo aquele macarrão instantâneo, porque também, às vezes, os pais estão trabalhando, não tem mais tempo de preparar aquela comida caseira. Outra coisa que eu observei muito, dentro das casas, as crianças vão comendo, vão beliscando essas coisas e perdem a fome. Sim. E na hora de comer a refeição, de fato... Não se alimentam bem. Mas não comeram nada de útil antes, então. Porque a nutróloga chama isso de caloria vazia. Que não tem nutriente, não tem vitamina, só tem caloria. Então, ou seja, uma alimentação, especialmente para quem está em crescimento, para quem está em desenvolvimento, muito ruim. Qualidade muito ruim de alimentação. Mariane, 2 casos também me chamaram bastante atenção no programa. O primeiro é de uma mulher obesa que ficou grávida logo depois de ter feito a cirurgia bariátrica. Ela e a criança correm algum risco por conta dessa situação? Não é incomum isso. Inclusive, eu fui numa outra casa que não era o nosso personagem, mas que era o Davi, a irmã dele, aconteceu a mesma coisa. Não é incomum? Não é incomum. Ela engravidou depois da bariátrica, porque quando a mulher tá obesa, ela fica desregulada a função reprodutiva. Às vezes para de menstruar, não tá ovulando mais. Quando faz a bariátrica, aí ela retoma isso. Então ela fica fértil muito rápido. Tá explicado. E aí ela, às vezes, nem tem muito um método contraceptivo ali ativo, porque ela não tava com não tava com esse sistema funcionando. Então é muito comum e é uma gravidez de risco, porque ela não pode... Primeiro que ela é recém-operada, depois ela não pode comer como uma grávida normal a mesma quantidade que o feto precisa de nutrientes e tal. Então, é considerada uma gravidez um pouco de risco, tem que ficar em observação. Essa personagem que a gente acompanhou, ela foi várias vezes... O pré-natal é maior, ela tem várias vezes ao hospital. Chance altíssima de parto prematuro. Olha também. Isso. Então, realmente, é uma outra questão Requer muito cuidado. Da obesidade, né? Mariane, a gente também mostrou no RRI o caso da Kemily, uma menina de apenas 1 ano e 8 meses que pesa 30 quilos. Ela tem algum problema de saúde? Do que já foi investigado até hoje, não. O acompanhamento dela sempre foi pelo SUS, a mãe não tem toda uma investigação muito complexa, né? Então ainda tem exames que ela precisa fazer para saber se de fato ela tem alguma coisa, mas a princípio não. Então, agora, a mãe também obesa. E os filhos de pais obesos têm mais chance de desenvolver obesidade. Se, no caso do pai e da mãe, é até 80%. Se é só o pai ou só a mãe, 40%. É bastante. Agora, a Vitória, que eu também acompanhei um pouco, ela tem uma questão... de uma alimentação não tão bem estruturada para uma criança daquela idade, né? Então, por exemplo, ela toma... a gente levou numa nutróloga, né? Que avaliou, por exemplo, que ela toma leite demais para a idade dela. Mesmo sendo pequena, 1 ano e 8 meses, ela já não deveria tomar essa quantidade de leite. E aquilo que a gente já comentou antes, o fato dela tomar, às vezes, a mamadeira toda, ela perde o apetite para comer depois a refeição tradicional. Com as vitaminas e os nutrientes que ela precisa. Fibra, né? A gente falou dos ultraprocessados, não tem fibra.
que é importantíssimo para a retenção de nutrientes no organismo, né? Então, esse descontrole da alimentação, seja na idade que for, né, é muito preocupante, muito perigoso. Mariane, qual foi a maior impressão que você teve ao produzir essa pauta? O que mais te chamou a atenção nesse caso desse alto índice de pessoas obesas? Eu acho que tem uma dificuldade de lidar mesmo com a alimentação, essa relação com a comida muito descontrolada e difícil de desfazer, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre como é importante, se fala tanto na educação alimentar, né? Como se fosse uma coisa simples, mas como isso rege muito da sua saúde, né? Então você percebe que as pessoas não têm um horário para acordar, não tem hora para dormir, aí não tem hora para comer, e aí come o que vier na quantidade que for. Então existe um descontrole muito grande. Uma coisa que me chamou muito a atenção é como a obesidade causa outros problemas, especialmente de ordem social, assim. Tem muito preconceito contra pessoas obesas, né? Muito bullying. Então esse bullying, menino isso. com 13 anos sofrendo muito na escola, com vergonha do próprio corpo, e quanto isso pode afetar o desenvolvimento dele, né? Então são pessoas que vão se isolando e aí vão perdendo um pouco da autoestima, do amor próprio. Então a obesidade, eu acho que é algo muito mais sério do que a gente... É um problema que merece muito mais atenção do que eu acho que a gente dá, sabe? Porque afeta a vida como um todo, assim. Então, essa questão do isolamento, do preconceito, é muito triste. Sem dúvida. Mariane, muitíssimo obrigado pela conversa. A gente espera que esse programa sirva de alerta para muita gente. A obesidade não é brincadeira, é uma doença grave que afeta cada vez mais pessoas no mundo inteiro. A temporada do Repórter Record Investigação continua e eu espero você para mais uma edição desse podcast. Até lá.